Bom, gente, vamos falar então dos principais tipos de resistência, né? Em que eu posso utilizar para poder resistir o movimento do paciente, né? No exercício ativo resistido. Então, a gente tem o próprio peso corporal, por exemplo, num abdominal, por exemplo, né? O paciente tem que vencer o peso do tronco para que ele consiga flexionar, né? Eu posso utilizar também as faixas elásticas, e a gente vai falar de cada um deles. Os pesos livres, né? Que são os halteres, as tornozeleiras, né? Pode usar a resistência manual do fisioterapeuta e aparelhos de peso, tá? Então, aqui, por exemplo, é um peso livre, né? Quando essa senhora está sentada aqui, levantando essa tornozeleira. Aqui, nessa figura, vocês estão conseguindo ver o mouse em cima do slide ou não? Sim. Sim, né? Então tá. Então aqui são aparelhos de peso, né? A faixa elástica e a resistência manual, né? Então a resistência manual é aquela que o fisioterapeuta aplica. Então, por exemplo, se eu vou pedir para o meu paciente fazer uma flexão de cotovelo, eu vou aplicar uma resistência, uma força contrária ao movimento que ele vai fazer, tá certo? Com a minha própria mão. Aqui, por exemplo, eu e quem tem de menino aí? O Guilherme tá aí? O Paulo tá aí? Paulo. Paulo tá aí. Oh. Então, a força do Paulo, ela é maior do que a minha força, vocês concordam? Tá? Pela própria fisiologia muscular dele, tá certo? Então, o que que acontece? É um tipo de exercício que eu não tenho como quantificar a força que eu estou fazendo. Então, vamos colocar que eu tenho um paciente que é meu e do Paulo. Nós dois somos donos de uma clínica e todos os pacientes lá são nossos. Não tem um paciente meu ou um paciente do Paulo. Aí o seu João chegou para fazer a fisioterapia hoje, quem atendeu foi eu. Aí quando ele chega amanhã, quem atendeu foi o Paulo. O Paulo ele não vai conseguir colocar a mesma quantidade de resistência que eu coloquei na minha sessão hoje. E nem eu vou conseguir colocar a mesma quantidade de resistência. Eu mesma, né, que atendo um paciente sozinho. Vamos supor que hoje eu fiz um exercício nele, impus uma resistência. Amanhã eu já não consigo colocar a mesma quantidade de resistência. Às vezes eu posso estar cansada, então a minha resistência vai ser menor. Às vezes eu posso estar mais agitada, porque aí a minha emoção ela vai influenciar na quantidade de resistência que eu vou impor, entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Eu não estou falando que a resistência manual não presta. Pelo contrário, normalmente no início do tratamento, enquanto o paciente está com o músculo muito fraco, a primeiro tipo de resistência que a gente impõe no paciente é a resistência manual. Conseguiram entender, gente? Alguém responde para mim. Sim. Sim, professora. Tá? Então, aqui, né, é um exercício que vai exigir tempo, energia e força do fisioterapeuta. Então, nós fisioterapeutas, cansamos muito. Se eu for usar exercício ativo resistido manual em todos os meus pacientes, no final do dia eu vou estar muito cansada, né? Pode, inclusive, causar lesões no fisioterapeuta, né? E, como eu falei, é difícil da gente mensurar. Eu não tenho como falar
que eu coloquei, que eu impus uma resistência de 2 quilos, de 5 quilos, né? E aí, como eu não tenho essa condição, a gente utiliza termos como resistência leve, moderada e máxima. Lembrando que essa resistência máxima, ela é do fisioterapeuta, né? Às vezes, a minha resistência máxima, o paciente vai, na hora que eu imponho a minha resistência máxima, às vezes o paciente é tão forte que ele me levanta junto. Tudo bem, gente? E, né, lembrando que qualquer tipo de exercício, né, ele deve ser interrompido se o paciente fadigar, né? E o exercício com resistência manual, normalmente ele é realizado em cadeia cinética aberta, mas a gente pode fazer também na cadeia cinética fechada. Lembrando que na cadeia cinética fechada, o fisioterapeuta vai fazer muito mais força, tá bom? Um outro tipo de resistência que a gente impõe, que é muito utilizado nas clínicas, são os sistemas de polia, né? Alguém já viu tirar água de cisterna? Professora, depois eu queria perguntar uma coisa. Sim, sim. Sim, né? Aí, vocês vê que tem uma roldana, né? Em que a corda passa por ela, né? Para a gente puxar. Então, isso é um sistema de polia, tá bom? E aí, normalmente, eu tenho uma placa de peso, né? Que a gente chama de anilhas, não é manilha, tá? É anilhas, que ela varia de 1, 2 ou 5 quilos, né? E aí a gente fixa ela por um cabo que passa por essa polia, que é essa roldana que eu tô falando, né? E eu consigo produzir uma vantagem mecânica para esse paciente, tá certo? E aí, a desvantagem, né, é que a carga ela é constante durante todo o movimento, ok? Mas tem como eu quantificar a carga. Então, aqui, ó, a gente está falando de uma polia, né? E aqui eu falo, então, de uma polia dupla, né? Então, eu tenho aqui e tenho aqui. Então, reparem que essa carga, né? Ela acaba que ela se divide por 2. Então, o peso de 45 quilos, o meu paciente consegue vencer metade dessa carga, tá certo? E aí, então, o que eu fiz aqui? Quando eu uso uma polia dupla, eu produzo uma vantagem mecânica. Isso aí a gente falou lá nas nossas aulas de alavanca. Aqui é uma polia simples, que é o que a maioria das clínicas de fisioterapia tem, tá? Então, aqui eu não produzo a vantagem mecânica. Então, o paciente que está fraquinho, eu começo com essa e evoluo para essa. Tranquilo? Então, aqui é um paciente fazendo exercício com polia. Quem tinha me falado que tinha uma pergunta para fazer? Sou eu, professora. Pergunta. É uma curiosidade, na verdade. Aquele slide da senhora, o anterior, fala sobre resistência, né? Aí eu queria só que só esclarecesse uma dúvida minha. Essa resistência que é a mesma resistência, por exemplo, da gravidade ou é uma força diferente? Como é que é? Sim, é a mesma resistência. Só que no exercício ativo resistido, a gente não usa a força da gravidade. A força da gravidade a gente usa no exercício ativo livre, tá bom? Aí aqui, quando eu falo na resistência, é uma resistência externa também, mas imposta ou pelo fisioterapeuta ou por esses outros recursos que eu estou mostrando agora. Entendeu?
Entendi. Obrigada, professora. Tá. Aí a gente também tem aparelhos de resistências variáveis, né? Que vai utilizar pilhas de peso, né? Com placas que vão de 2 a 9 quilos, né? Que é aqueles aparelhos que a gente tem lá na academia, tá? Então, normalmente, eu tenho um pino que eu vou lá e coloco, então, por exemplo, se eu quero 18 quilos, né? Eu coloco esse pino debaixo de 2 placas de 9 quilos, tá certo? Aí ela tem, né? Ela proporciona, né? Menos resistência no início e no final da amplitude, mais resistência na amplitude média, né? Alguns aparelhos utilizam um sistema hidráulico, produzindo uma pequena vantagem mecânica para poder facilitar para o paciente fazer o movimento, tá? Eu tenho, né? Algumas desvantagens, como aqui eu só consigo trabalhar músculos específicos, né? E são aparelhos que custam muito caros, né? Então, por exemplo, se eu quero um aparelho para trabalhar, por exemplo, o músculo peitoral, aquele aparelho só vai trabalhar meu músculo peitoral, né? E aí isso é uma desvantagem para mim, fisioterapeuta, que vou ter que comprar um aparelho para o peitoral, um aparelho, né, para os adutores e abdutores, tá certo? E o custo deles são muito caros. Então aqui, por exemplo, oi. Essa questão de custo, na verdade, é a que a gente pensa também o prejuízo de montar uma clínica só, né? No caso, porque cada aparelho custa Não sei se investimento. seria prejuízo, não, Raíssa. Quanto mais recursos a sua clínica tiver, mais pacientes ela vai te trazer, entendeu? Quando eu estou falando em custo aqui, é que você vai ter que comprar vários, quando eu falo, né, nessa parte dos pesos, né, da resistência variável, é que você vai ter que comprar vários equipamentos que são caros, né, para você trabalhar várias coisas, ok? Entendi. Tá? Não de prejuízo, pelo contrário, né? Uma clínica sua que é bem equipada, ela vai ter mais paciente, porque você vai ter uma qualidade melhor no seu atendimento e os pacientes vão procurar, às vezes, mais você, tá certo? Entendi. Então, esse aparelho aqui, por exemplo, ele vai custar aí uns 30 mil reais, né? Para poder trabalhar só membro superior, tá vendo? Enquanto que, às vezes, com peso livre, eu consigo trabalhar isso, entenderam, gente? Tá? Aí, Ok. outra tipo de resistência que a gente utiliza são as resistências elásticas, né? Que a gente costuma chamar de TheraBand. E só que TheraBand, ela é uma marca, tá? Igual você vai comprar Bombril no supermercado, né? Bombril é uma marca, mas é uma forma errada da gente falar. Então, o jeito certo são as faixas ou os tubos elásticos. E normalmente a gente fala em TheraBand ou TheraTube, né? E aí, ela é um tipo de resistência muito legal para a gente ter na clínica, porque ela é baratinha, né? Se você atende a domicílio, ela é muito leve, então dá para você colocar dentro da sua maleta e sair por aí para poder atender seus pacientes, né? Pode ser utilizada com diferentes tipos de exercícios, ao contrário lá dos equipamentos de resistência variável,
né? Que eu só uso para um. Então, aqui eu posso usar para membro superior, para membro inferior, para basicamente qualquer tipo de exercício que eu inventar para o paciente, né? E aqui as únicas desvantagens é que eu tenho dificuldade para quantificar. Então, eu não tenho como falar que esse paciente venceu uma carga de 3 quilos, né? Então, aqui a gente também utiliza os termos moderado, leve ou intenso, tá bom? E aqui também, corre também, com o tempo, né? Essa faixa, ela vai perdendo a propriedade elástica dela e pode arrebentar, tá? E na hora que ela arrebenta, às vezes pode machucar o paciente. É igual quando você está pegando aqueles elásticos de pamonha, né? E você começa a esticar ele, ele arrebenta e bate em você. Dói, não dói? Imagina uma faixa dessa, tá? Mas a cor das faixas, né? Ela indica a quantidade de resistência, né? Se é uma resistência leve ou se é uma resistência mais pesada, tá bom? Da mais leve para mais pesada, então eu tenho as cores amarela, vermelha, verde, azul, preta, prata e ouro. Ou seja, eu vou começar com o meu paciente usando amarela. Na hora que eu vejo que já está leve para ele, eu evoluo para vermelha, depois evoluo para verde, até chegar na resistência máxima para ele. Tudo bem? Tranquilo? Sim, professora. Né? Sim, então, o grau de resistência vai variar também com o alongamento dessa faixa, né? Então, se o paciente, então, aonde o paciente segura essa faixa, vai interferir. Se ele segura essa faixa num tamanho menor, ele vai fazer mais resistência do que quando ele segura a faixa num tamanho maior, porque aí ela vai ter um alongamento maior, tá bom? Então, até a forma de segurar essa faixa, ela vai influenciar na quantidade de força que o paciente faz, né? Aqui, como eu falei, né? A faixa, ela pode entrar em fadiga do material, né? E isso vai resultar na falência e aí a faixa pode arrebentar, né, com o tempo de uso, tá bom? Mas é uma coisa boa para a gente ter na clínica, tá? E aí, o mais comum, né, da gente ter na clínica são os pesos livres, que são os halteres, né, e as tornozeleiras, tá? E elas variam de 250 gramas a 35 quilos, né? E com isso eu permito, né, um aumento mais definido da resistência e eu posso quantificar o quanto meu paciente está melhorando, né? Então, hoje ele deu conta de fazer um exercício com meio quilo, mas amanhã ele já dá conta de fazer com 1 quilo, né? O preço também são equipamentos baratos, né? E eu posso usar conforme for a minha, como é que eu falo? A minha criatividade, né? Então, eu posso usar em diferentes tipos de exercício, tá certo? Ela tem uma desvantagem que ela leva mais tempo para o paciente aprender a fazer o exercício na posição correta. Então, o tempo inteiro você tem que estar junto e corrigindo a postura do seu paciente, tá bom? E, né, por último, a gente tem os dispositivos isocinéticos, que aí isso aí é uma coisa inacessível para nós, né? É um recurso caríssimo, né? Que precisa do equipamento, a gente já falou
dos exercícios isocinéticos, né? Em que ele controla a velocidade, ele controla a resistência, né? Ele fornece retroalinhamento, ou seja, biofeedback. Então, ele mostra para o paciente que a contração dele agora está melhor do que a anterior, ou que está pior, né? Mas o custo dele é altíssimo, um aparelho desse por conta aí dos 100 mil reais para cima, tá? E a manutenção dele também é muito cara. E dependendo da quantidade de pacientes, se você atende uma quantidade normal de paciente, de 6 em 6 meses você tem que estar mandando, né, fazer a manutenção, que é para calibrar esse equipamento, e que a manutenção dele também é muito cara, né? Então, aqui estão os aparelhos isocinéticos, ó, tá? Que normalmente quem tem, né, são os grandes clubes aí de futebol, de vôlei, tá? Porque o preço dele é muito grande, tá? Alguma dúvida, gente, aqui nos recursos? Ainda não, professora. Ainda não? Então, tá bom. Depois, Lembrando quando for que... sozinha, que vem. Também, né? Na nossa aula prática, gente, a gente vai usar a resistência manual, a gente vai aprender as faixas elásticas e os pesos livres, tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu quero. Só um minutinho, gente, só achando aqui o que eu quero falar para vocês. Tranquilo aqui, então, gente? Então, acho que o que eu quero falar já está no outro slide. Deixa eu só... E que eu acho que foi a dúvida da Ellen da semana passada. Aqui, do que vocês já assistiram na videoaula da semana passada e de hoje, tá tranquilo? Por enquanto? Tá tranquilo, né? Sim. Tá. Então, o outro tá na... Espera aí. Aqui, que foi a dúvida da Ellen da semana passada. O que a imobilização pode causar nos tecidos, nos diferentes tipos de tecido, tá bom? Então, a imobilidade, né, de uma articulação, ela produz um ciclo vicioso, né, que ela pode ser interrompida a qualquer momento pelo fisioterapeuta, tá bom? Então, vamos supor aqui, vocês estão enxergando, né? Então, vamos supor aqui esse desenhozinho que eu fiz, né? Então, aqui houve uma lesão, tá? Essa lesão, ela vai causar dor, né? Edema, limitação da amplitude de movimento, porque tá doendo, eu vou diminuir mais, né? Então, o que o fisioterapeuta pode fazer nesse caso
para impedir a imobilidade, porque se eu deixo, essa articulação vai cada dia ficando mais dura, concordam? Então, Exercício aqui... passivo? Também, né? Mas aqui eu vou fazer orientações para o meu paciente, como usar um gelo em casa, por exemplo, né? Para o controle da dor, né? Que ele vai ter que quanto menor for a dor dele, menos amplitude ele vai perder, né? Então, para o controle da dor, a gente tem vários recursos da eletroterapia que a gente vai aprender o semestre que vem, né? E quais tipos de cinesioterapia eu posso utilizar para diminuir dor? Vamos lá, gente. Quais tipos de cinesioterapia a gente aplica para diminuir a dor, professora? Essa é a pergunta? Isso. Eu tenho 3 tipos. 4 tipos eu tenho. Bora lá. Eu só lembro do que eu falei para a senhora, mas eu não sei se está certo. Qual? De fazer com o paciente um tipo de exercício de passivo ou assistido. Não. Alongamento. Caso, isso. Nesse caso, como é uma lesão aguda, seria o alongamento passivo, tá bom? Porque o paciente não consegue aqui fazer o por FNP. Tranquilo, Paulo? Sim. Temos mais 3. Qual que é? Então, na prova, por exemplo, se cair uma questão assim, tem que falar que é o alongamento passivo, né? Se falar só alongamento, tá errado, porque eu não sei se você sabe qual alongamento que eu vou usar. Tranquilo? A gente pode usar a mobilização passiva articular, oscilatória, grau 1 e grau 2, não é? Que diminui a dor. E a de translação, Sim. grau 1, não é? Então, olha aqui, para o controle da dor, né? Então, eu posso usar o alongamento passivo, eu posso usar a mobilização passiva articular oscilatória grau 1 e grau 2 e a mobilização passiva articular de translação grau 1. Tranquilo, gente? Entenderam? E a quarta, professora? Entendi. Alongamento. Ah, entendi. Entendeu? Bom, Entendi. se o fisioterapeuta não interviu aqui, essa lesão ela vai gerar uma imobilidade, tá? Essa imobilidade ela vai levar a uma capacidade do músculo resistir à carga, né? Então, ela vai levar a uma carga reduzida. Então, aqui, para impedir que o paciente que já evoluiu para uma imobilidade diminua a sua capacidade como é que eu falo? De levantar uma carga, o que eu posso fazer aqui para manter a força que o paciente tem? E para manter a amplitude de movimento que ele tem, para não deixar ele perder mais. Vamos lá. Vamos fazer em 2 partes. Que tipo de exercício eu posso utilizar para poder manter a amplitude de movimento que ele tem? Bora lá. Ativo resistido? De jeito O ativo nenhum. resistido? O ativo resistido é para ganhar força muscular. Vamos lá, o que eu posso fazer para manter a amplitude de movimento? Mobilidade passiva?
Mobilização passiva, Ellen, qual? A oscilatória grau 3 e a de translação grau 2, não é? Ellen, entendeu que você tem que falar qual que é? É porque eu não sabia. Mas eu Bom, entendi. tá. O que mais eu posso utilizar para manter a amplitude de movimento? Bora? Exercício passivo? Sim. Sim, o objetivo é manter a amplitude de movimento. Exercício ativo livre? Sim. Sim, né? O objetivo é manter a amplitude de movimento. O exercício ativo assistido? Também. No início ou no final? Eu acho que no final, professora, No porque ele já início. teria O o ativo exercício, assistido? o exercício ativo assistido no início, o objetivo dele é manter a amplitude de movimento. No final é Mas ganhar. por que eu colocaria ele no... Ah, entendi. Aqui o nosso objetivo é manter a amplitude de movimento, ok? Movimento. Tudo Uhum. bem? E para manter a força muscular, qual que a gente pode usar? Existido. De jeito Ativo nenhum. O exercício resistido. resistido ele é para ganhar força muscular. Num caso de uma lesão aguda, inclusive, ele é contraindicado. Para manter a força muscular, qual tipo de exercício? Exercício isométrico. Estão raciocinando comigo, gente? Quero que vocês raciocinem comigo. Estou tentando, professora. Todos nós estamos E aí, para tentando, vocês professora, mas é raciocinar, vocês têm complicado. que ir chutando. Chutando não, né? Pensando e respondendo junto comigo, para eu não falar sozinha. Mas entenderam? Não, mas nós estamos dialogando com a senhora, professora. O que é Você tá isso? mesmo. Mas entenderam, gente? Que vai Sim. depender do meu Sim, objetivo para eu escolher o exercício. Sim. Bom, vamos supor que nós não fizemos nada aqui. Esse paciente já chegou com uma debilidade muscular muito grande, né? Com redução de carga de trabalho. Isso vai levar a um encurtamento adaptativo progressivo, né? Então, o que eu posso, né? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que impedir, né? Prevenir esse encurtamento. Então, eu posso, né? Fazer exercícios para manter o movimento, que isso aí a gente já falou lá atrás, né? Posso fazer exercícios isométricos para poder manter a força muscular. E o que eu posso fazer para prevenir o encurtamento muscular? Alongamento. Qual? Alongamento. Qual? Passivo. Passivo. Tá bom? Aí aqui... Olha aí, ó. né? Estamos... Tá vendo? Já tá começando. Aí aqui, se o paciente não tiver feito nada, vocês estão vendo que aqui meu paciente tá piorando, né? Tá? Então, se aqui meu paciente não foi feito nada, ele vai evoluir para uma rigidez articular e para uma diminuição da função, né? Então, aqui a gente vai trabalhar, né? Eu vou prevenir essa rigidez articular e vou
né, trabalhar para poder ganhar a função dele. Então, aqui eu já estou falando de ganhar amplitude de movimento. Para ganhar amplitude de movimento, o que eu posso fazer? Que tipo de exercício eu posso fazer? Ganhar amplitude de movimento. O quê? Isométricos. Isométrico? Como que você ganha amplitude de movimento se eu vou ter contração muscular e não vou ter contração, não vou ter movimento articular? Vamos lá, vamos pensar. Para ganhar amplitude de movimento, eu posso utilizar a mobilização articular passiva grau 4, que é oscilatória, e grau 3 de translação. Não posso? Posso ou não posso? Repete, professor. A mobilização passiva articular oscilatória grau 4 e a de translação grau 3. E o que mais que eu posso utilizar para ganhar amplitude de movimento? Gente, se cair, eu vou chamar de novo, tá? O que mais, gente? O alongamento, não é? FTC? O alongamento. Aí qual? Aqui o por FNP. Tudo bem? Isso, então aqui já seria o alongamento por FNP. E aqui eu poderia também, como o Paulo falou lá atrás, né? Usar o exercício ativo assistido no final. Ok?